Olá, pessoal do Facebook! Olá, pessoal do Instagram! Agora é assim, a gente coloca nas duas mídias pra gente espalhar bastante informação aí pra vocês. Então, pra quem não me conhece, eu sou a Marcela e eu tô querendo vir aqui dividir com vocês um pouquinho do conhecimento que eu venho estudando muito. E como eu tenho percebido nos atendimentos, né, nas consultorias, eu presto consultoria para a família, né? Aquela família que quer levar a disciplina positiva, entender sobre o desenvolvimento humano, né? Desenvolvimento infantil. Eu tenho prestado esse tipo de consultoria, né? Particular, vamos dizer assim, porque é muito de acordo com a demanda da família. E o que eu tenho observado, principalmente as famílias que me procuram, que as crianças são muito pequenininhas, de 0 a 3 anos, as famílias não conseguem entender alguns comportamentos inadequados, né, ou mau comportamento, né, vamos dizer assim, perante ao olhar do adulto, né, quando a criança joga um objeto, quando ela morde, quando ela se taca no chão, quando ela bate no amigo ou nos próprios pais, né, que é uma grande questão para os pais, porque os pais acabam encarando aquele bater ali como uma coisa pessoal, mas na verdade não é. A criança, o bebê, né, de 0 a 3 anos, ele é bebê. Se vocês pegarem um livro chamado Tocar, do antropólogo Ashley Montagu, vocês vão ver isso que eu tô falando. E aí tem esse livro aqui que eu separei para ler para vocês, a questão da birra. Ele é tão fantástico porque parece que você tá lendo, inclusive, o livro da disciplina positiva. Mas aí eu entendi, né? Claro, a disciplina positiva ela é pautada na teoria do Adler e do Dreyfus, mas ela tem evidências científicas para comprovar tudo aquilo, né, que é dito ali, exatamente por conta da neurociência. Quem escreveu foi um neurocientista, então não poderia ser diferente, né? Então, gente, o que acontece? Esse livro aqui chama O Cérebro da Criança. Vale muito a pena. Todo mundo que lida com criança, que trabalha com criança, né, que é pai, que é mãe, vale muito a pena ler para entender mesmo qual é o funcionamento cerebral da criança, né? E aí, eu vou ler para vocês, então, sobre ataque de birra. O nosso cérebro, ele é dividido pelo hemisfério direito, esquerdo, superior e inferior. E aí, os autores falam da importância de se integrar essas partes do cérebro. Quando a criança está tendo um ataque de birra, é o ataque de birra do andar de baixo, ou seja, é a parte primitiva né, do ser humano, né? A gente tem uma parte no cérebro da gente que chama reptiliano, que é bem primário mesmo, né? Aliás, todos os animais têm essa parte no cérebro. Ou a gente parte para luta, ou a gente parte para fuga, ou a gente paralisa. No caso da criança, quando ela está tendo um ataque de birra no andar de baixo, a criança ela fica tão perturbada que ela não consegue mais usar o cérebro do andar de cima, ou seja, ela não consegue fazer essa integração dos dois andares. E a integração é o momento que, inclusive, porque essa parte aqui pré-frontal é responsável pela lógica, pelo pensamento, pela reflexão, e andar de baixo exatamente por essa atitude mais da ação e de estouro, né? A gente faz isso, nós adultos fazemos isso. Quando a gente estoura com alguma coisa, é o nosso andar de baixo que está entrando em ação. E com a criança que o cérebro está totalmente em desenvolvimento, não seria diferente. O cérebro humano, para vocês terem uma noção, gente, ele acaba de ser formado somente aos 25 anos de idade. Vocês acreditam nisso? Então, quer dizer, somos, né, adolescentes até os 25 anos, né? Tem aqueles que não saíram da adolescência ainda não, mesmo tendo 45, mas tudo bem, vamos lá. Então, a criança, ela sente tanta raiva de você, por exemplo, ter jogado água na cabeça dela para lavar os cabelinhos, que começa a berrar, tirar os brinquedos fora da banheira e começa a se agitar. E aí, uma hora, o que a criança faz? Acerta o brinquedo em você.
Não é assim? Então, isso é o andar de baixo do cérebro que está entrando em ação. Nesse caso, a amígdala que assume o controle e sequestra o cérebro do andar de cima, ou seja, do pré-frontal, né? Então, é porque eu tô lendo, para não ficar lendo tudo, eu tô tentando resumir para vocês aqui. O que acontece? A criança, nesse momento de birra, ela é literalmente incapaz desse momento de controlar o seu corpo, as suas emoções, de usar todas as habilidades de pensamento. Até porque a criança pequena, ela não tem maturidade para trazer em palavras aquilo que ela está sentindo. Então, quando ela está sentindo muita raiva, por exemplo, porque ela ficou com raiva, porque, usando esse próprio exemplo que aconteceu agora, né? Alguém tá lá lavando a cabecinha dela, e aí ela vai e fica com raiva porque não queria que lavasse a cabecinha dela. Ela vai agir com o corpo, então ela taca o objeto. E assim, quando a criança pequena tá numa pracinha, por exemplo, e que ela começa a disputar um brinquedo, ou na creche, né? Enfim, qualquer lugar que está com outra criança que é da mesma idade dela também, são duas crianças que estão passando pela mesma fase. Então, pode ser sim que uma morda a outra, que uma bata na outra. Isso faz parte do desenvolvimento, né, cerebral, neurologicamente falando, e também cognitivo, emocional, enfim. É toda uma questão de amadurecimento. Quando a criança não tem o amadurecimento para trazer para as palavras aquilo que ela está sentindo, ela vai se expressar através do corpo. Por isso que muitas vezes ela acaba agindo dessa forma que a gente, enquanto adulto, a gente acha inadequado. Obviamente que enquanto adultos, se a gente sente um desagrado por uma pessoa, a gente não vai bater na pessoa, né? O certo seria não bater na pessoa. A gente não vai morder, a gente não vai fazer essas coisas que a criança se sente, né, no direito, vamos dizer assim, mas não é direito, porque ela não sabe se expressar de outra forma. Então, é o que eu oriento muito aos pais. De 0 a 3 anos, a criança não tem essa maturidade de entendimento. O que a gente faz nesse momento? A gente tira a criança de cena. A gente redireciona essa atenção dessa criança e a gente vai conversando e vai mostrando para ela que ela pode, quando ela tiver maturidade suficiente para resolver isso de uma outra forma. A partir de 4 anos, ela já consegue entender, compreender melhor o que está sendo dito para ela. Mas até os 3 é questão de treinamento mesmo. A gente vai falando, a gente vai falando, a gente vai falando, até que ela entenda, internalize isso que a gente está falando com ela, né? Ontem, por exemplo, eu estava dando uma consultoria, fui explicando. Eu falei, a criança... Vou dar um exemplo concreto, né? Ela fica treinando, até conseguir virar de bruço, não é assim na parte motora? Então, depois vira de bruço, consegue ficar de 4, mas houve um treinamento para isso. Depois consegue engatinhar, e depois vem, então fica, né, vem para a posição bípede, né? Mas há um treinamento para isso. A questão do comportamento é um treinamento também. Né? Essa questão de trazer para a linguagem que a gente consegue trazer com maior facilidade pela maturidade que a gente tem. A criança pequena, ela não tem essa maturidade. Estou trazendo isso um pouquinho para vocês, eu não vou me estender muito não, que eu sei que fica longo o vídeo. Mas é só para a gente... o que eu senti essa semana, né? Dessas famílias que eu atendi... Foi uma questão, assim, muito presente que eu percebi, foi a angústia, porque essas famílias ficaram falando, eu tava achando que era só meu filho ou minha filha, né, que era assim. E não, na verdade, todas as crianças passam por essa fase, né? Se você parar para estudar sobre todos os teóricos que falam sobre o desenvolvimento infantil, vocês vão perceber que uma coisa vai complementando a outra, né? A gente tem teórico, por exemplo, que fala... da fase egocêntrica, que tá ali a criança achando que o mundo gira ao redor dela. E aí a gente vai ensinando para a criança aos poucos, até que ela consiga entender. Olha o exemplo que eu dei da parte motora. Então, a parte emocional, cognitiva, social, emocional, tudo é um treinamento também. E a gente vai ensinando, a gente vai treinando, a gente vai falando,
Até que em algum momento a criança internaliza isso e aí ela para de bater no amiguinho, para de morder, para de jogar objeto no amiguinho, para com mau comportamento, né? Assim, tá tendo mau comportamento. Aí a gente tem que ver por que a criança está tendo esse mau comportamento. É por questão da imaturidade? É por questão de não estar sabendo se expressar de uma outra forma? Então é a maneira como a gente vai avaliar a situação ali e entender a maneira mais correta de dar esse suporte para essa criança naquele momento, para a gente fortalecer esse eu dessa criança para ela seguir em frente depois. Tá bom? Bom, aí eu quis vir aqui falar para vocês um pouquinho da birra, por isso que eu li um pouquinho, porque eu senti, essa semana eu atendi muita família de criança muito pequenininha, e aí eu percebi essa angústia, como se fosse só dessas crianças, e não é, isso faz parte da fase de desenvolvimento da criança. Bom, eu vou contar pra vocês uma coisa, eu coloco aqui ao vivo, mas eu não sei direito mexer nesse treco não, mas é pra deixar a mensagem aí, e apaziguar o coraçãozinho desses pais, dessas mães que às vezes ficam angustiadas e ansiosas, achando que é só com a filha ou com o filho, né? Que tá agindo assim, tá agindo assado. Na verdade, a gente sabe, para quem estuda, que não, que isso faz parte do desenvolvimento mesmo. Mas eu vou deixar aí o vídeo para quem quiser saber um pouquinho mais. E se alguém quiser também tirar alguma dúvida. Conhecimento, gente, foi feito pra gente dividir, pra gente disseminar, né? Então a gente tem que disseminar isso aí. A gente não pode ficar guardando só pra gente, não. E o desenvolvimento humano, eu acho que a gente tinha que aprender, inclusive, dentro da escola. Sabe por quê? Porque mesmo que você não tivesse filhos, né? Tem pessoas que não estão a fim de ter filhos, não têm o desejo de ter filho, educar uma criança, até porque é um trabalho árduo mesmo. Mas a criança, ela faz parte da nossa sociedade. Então, a gente vai lidar com a criança em algum momento, né? Num restaurante, num shopping, a gente vai entender o porquê que aquela criança está fazendo aquela birra e a gente não vai ficar olhando para aquela mãe com olhar, né, de julgamento. Até porque, muitas vezes, a mãe se sente pressionada a ter uma atitude com a criança, mais para responder ao social do que por entender o que está acontecendo ali com aquela criança, né? E esse conhecimento fica preso ou na faculdade de psicologia. No meu caso, eu comecei a entrar em contato com essa parte na pós em psicopedagogia e aí eu aprofundei muito conhecimento porque eu sou loucamente apaixonada pelo desenvolvimento humano. Mas a gente tem que dividir isso, minha gente. Então é isso, a gente tem que falar mais sobre isso para vocês saberem o que acontece no desenvolvimento da criança, para vocês ficarem calmos, tranquilos, porque também, gente, tem a questão do neurônios espelho. Sabe o que acontece? Quando a mãe começa a ficar irritada, estressada, ela começa, aí vira um círculo vicioso, porque a mãe tá estressada, tá irritada, a criança tá fazendo aquela birra, aí todo mundo estressado ali na situação, e aí é um estresse, né? De uma forma geral, porque a gente acaba agindo de uma forma bruta com a criança, a gente não quer isso, a gente quer educar a nossa criança a partir do respeito, até para a criança entender o que é respeito, internalizar o que é respeito. Por isso que é importante a gente saber sobre o desenvolvimento infantil e humano como um todo, né? Bom, então é isso. Eu vou finalizar, né, o vídeo para não ficar muito longo, porque já está bastante longo. Com certeza. A Gardênia tá falando que a criança é um pouco do espelho dos pais. Sim, a criança, o referencial da criança são os pais, né? O contexto como todo. Até por isso o Espaço Corujona, ele busca trabalhar, né, atender a criança, mas não só a criança, atender a família como um todo, porque essa criança, ela tá inserida num contexto. Então, que contexto é esse? E aí, isso que é bacana, né, da gente ver o mundinho da criança, entender que a criança, ela tem a sua personalidade, mas que ela tá aprendendo o tempo todo com os modelos dela, né, que são os pais, os professores, enfim, a família e a escola, que é o segundo grupo social da criança. Bem, meus amores, um beijo, um queijo e até o próximo vídeo. Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários, tá bom? Beijão, porque já tá longo já o vídeo. Beijo, vou encerrar aqui no Instagram primeiro, daqui a pouco eu volto pra cá e encerro aqui também no Facebook, tá, minha gente?